A quarta parte da Ética Nicomo, do livro quinto da Ética Nicomo, ele vai falar da justiça corretiva. Tá? Corretiva, aquela que eu disse que é reparatória, indenizatória e assim por diante. Né? Ele diz assim: tem lugar nas transações particulares, ou seja, nas nossas relações, no mercado, na compra e venda, na troca de mercadorias. Observa o princípio de igualdade. Essa igualdade, ela é de proporção aritmética. O que é aritmética? Aritmética é o seguinte: 2 é igual a 2, 1 é igual a 1, 3 é igual a 3, né? E assim por diante. Então, isso significa que se eu danifiquei algo de alguém, eu tenho que dar inteiramente esse outro algo, né? Eu tenho que reparar o dano, mas reparar bem, não mais ou menos, né? Então, por exemplo, eu emprestei esse livro a um aluno, né? O aluno falou: me empresta esse livro, professor, eu quero ler, quero conhecer a história de antigo, né? Eu não, tá, leva. Aí o aluno desaparece com o livro, perde o livro, ou esquece o livro em algum lugar. Aí ele vem e diz: professor, eu perdi o livro, né? Olha, fui lá na livraria, achei um outro igual, tá aqui, o mesmo livro, o senhor me desculpe. Isso é reparar o dano, é uma proporção aritmética. Você perdeu esse livro, você dá esse outro livro para alguém, né? Você bateu no carro de alguém, você vai lá, se danificou todo o carro, você compra um outro carro e dá para a pessoa, o mesmo carro. Ou então você leva o carro da pessoa até numa oficina e vê lá quanto custa o conserto para deixar tudo certinho como estava, vai lá e paga. Deu 5 mil reais de prejuízo, você vai lá e paga 5 mil reais. Isso, para Aristóteles, é a justiça corretiva, reparatória, indenizatória. Né? Não é fazer acordos, não. Ah, custou 5 mil, eu pago 3. Não, você tem que pagar os 5 mil. Por isso ele está dizendo que é uma proporção aritmética. Né? Então, a lei olha apenas para a especificidade do dano e trata toda a gente por igual. O seu intuito é o de ver quem comete a injustiça e quem a sofre, quem lesa e quem é lesado. Então aqui não tem nada de tratar desigualmente os desiguais. Não. Aqui é você realmente reparar um prejuízo, né? Seja lá a forma que for. Então, por exemplo, na época dos gregos, se uma pessoa dava um prejuízo, não tinha como que pagar, ela se entregava como escrava por um tempo, era escravidão por dívida, né? Então era uma forma de pagar aquilo que você danificou. Não estou dizendo que isso é certo, estou explicando que isso ocorria, né? Isso também não implica que a pessoa prejudicada não perdoe, né? Assim, não se dispense, né, de ser ressarcido e assim por diante. Né? Mas é isso que o Aristóteles está dizendo. Então, a justiça reparativa, ela é especificidade do dano, é para reparar os danos que nas relações entre as pessoas podem ocorrer. Né? Por exemplo, se a gente olhar as relações comerciais entre países, a maioria delas são danosas. Né? Então, as pessoas podem, assim, adquirir produtos, né, de uma forma injusta. Né? Como é o caso do Brasil, que planta muito. O Brasil é celeiro do mundo. Né? Dá muito trabalho produzir, exaure todos aí as nossas riquezas naturais, contamina os rios, né? Esterilizam aí o cerrado brasileiro. E esse produto, com todo esse trabalho, com todo esse dano, é vendido, né, são os produtos mais baratos que existem no mercado. Então, é uma relação de dano, né? E a gente precisava olhar isso, o Aristóteles já está dizendo, né? Precisava ser reparatória nesse sentido, né? Então, a iniquidade seria que a injustiça é de tal sorte iniquidade que o juiz tenta repará-la. Né? Então, é isso que está dizendo. Há uma pessoa prejudicada, o prejuízo é de tal forma que aí cabe a presença, a pessoa do juiz. Ele existe para ele corrigir isso. Né? Exemplo que ele dá aqui, ó, tal como alguém desfere um golpe
e o outro recebe, ou quando alguém mata e o outro morre. Então, por exemplo, a violência, né? A pessoa dá um soco na outra, né? Fere, por exemplo, fere a pessoa, né? Então, ou machuca uma pessoa que ela tem que parar no hospital, vai gastar dinheiro com isso. Essa pessoa, ela tem que ser, né, chamada a atenção, ela tem que pagar as despesas do hospital, né? Você está na rua batendo numa pessoa assim indevidamente, você tem que arcar com as despesas daquela pessoa. Durante o tempo que aquela pessoa não trabalha, você tem que pagar uma indenização por ela. E assim vai indo, né? Nessa conta a gente pode colocar também o seguro-desemprego, né? A pessoa foi desempregada, trabalhou durante um tempo, colaborou, pagou impostos, e agora ela não tem mais o trabalho. Então, durante um tempo, ela tem que receber uma indenização, né? Porque é uma situação que ela não recebeu, não colaborou para isso, né? Ou então quando alguém mata e o outro morre, né? No caso aqui é mais complicado, porque quem mata uma pessoa, você não tem como reparar isso de fato, né? Porque essa proporção geométrica seria você dar sua vida também. Mas dar a minha vida porque eu matei outra, não repara, né? Porque quem está morto, o morto é o indenizável, né? Toda vítima de um homicídio, né, ela vai ser para sempre uma pessoa injustiçada, não tem como, né? Mas a pessoa pode não ficar, deve não ficar impune, né? A pessoa que tira a vida de outra pessoa, ela tem que ser punida de qualquer forma. Então é aqui que entra a justiça, porque a morte que inflige alguém é a pior ofensa, né? É a rainha dos castigos, né? A pena de morte que a gente coloca, né? Enfim. Tá aí. Bom, aí então são partes desiguais, né? O sofrimento sentido e o que é infligido pelo ato estão divididos em partes desiguais. O que é uma relação de dano? É uma relação assim, né, em que uma pessoa, para gozar de um benefício, danifica o benefício de uma outra pessoa. Né? Então, são distribuições desiguais. E o papel do Estado, o papel do juiz, né, do sábio jurista, é devolver essa equidade, né, que tem entre as pessoas. Aí, justamente isso. Papel do juiz. O juiz tentará equilibrá-los ao fazer pagar a multa ou retirar o ganho para ressarcir a perda. Então, esse é o papel do juiz, né? Perda e ganho. Assim como o igual é o meio termo entre o mais e o menos, o ganho e a perda são o mais e o menos, mas de modo oposto. Então, aqui em perda e ganho, né? Então, nas relações entre as pessoas, aqueles que querem ganhar demais, né, correm assim, se incorrem na tentação de fazer um caminho curto, né, e prejudicar outras pessoas. E o Estado é para vigiar isso aqui, né? Certo? E aí nos slides que vocês poderão pegar, eu coloco aí a questão da mediania, para vocês darem uma olhada, né? Que o Aristóteles está situando, né? Essa questão aritmética, ela está assim na falta ou de menos, no excesso ou de mais. Ele vai falar isso aí no texto, né? Então, de um lado é excelência, de outro lado é perversão. A excelência é você sempre procurar ir para o meio termo, né? E a perversão é quando você se afasta do meio termo, que em outras palavras é o vício e a virtude. Né? Ganho. O que é o ganho? Mais de bem e menos de mal. Né? Se a gente for definir o que é o ganho para a gente pessoalmente, é quando eu tenho mais daquilo que é bom, né, e menos daquilo que é mal. Né? Então, daquilo que eu penso que seja bom e penso que seja mal. E a perda é o contrário. Né? A perda é você ter menos daquilo que é bom, que é bem, né, e mais daquilo que é mal. Né? É isso que é a definição. Né? Lembra aquela história? Quanto mais, melhor. Né? Isso você fala em relação ao bem, em relação ao dinheiro, que você imagina que seja um bem, saúde. Né? Mas você, de dor, por exemplo, você vai falar assim, quanto menos, melhor. Né? Assim, a escassez de bens, né? Quanto menos, melhor. Né? Então é isso que o Aristóteles está dizendo aqui. E o igual? Né? Igual é o meio termo entre os extremos. Lembra, nós temos os extremos assim. O meio termo é esse igual.
É esse igual, esse isom, que é o justo para o Aristóteles. Né? Aqui ele está fazendo menção, recorrendo de novo à doutrina da mediania, a virtude como mediania. Então, a justiça corretiva, diz ele, é o meio termo entre os extremos, entre a perda e o ganho, para que ninguém ganhe demais e ninguém assim perca demais. Né? Ou seja, é o meio termo entre as duas coisas aí. O juiz é a justiça encarnada. Olha que lindo isso aqui. O juiz é a justiça encarnada. Quando a gente pensa, né, na administração das nossas justiças por aqui, seria bom se isso aqui fosse real, né? O juiz é a justiça encarnada, no sentido de Aristóteles. Né? Justo é qualquer coisa como o meio, caso o juiz também o seja. E aqui o Aristóteles vai abrir um parênteses, que nem sempre os juízes são justos. Né? Defeitos humanos tem em toda parte. Onde os homens exercem suas funções, eles também vão ter defeitos. Né? O juiz é capaz de restabelecer a igualdade, diz ele. Né? A igualdade é o meio entre a parte maior e a parte menor, de acordo com a proporção aritmética. Está repetindo isso aqui. Né? A justiça, chamada diké, em grego di, né? É divisão em dois. E o juiz é o divisor em duas partes. Então o juiz só existe quando tem duas pessoas. Quando tem uma causa e duas pessoas em contenda ali. Né? Então o juiz é aquele que tira o excesso. Né? Daquilo que tomou demais, daquilo que ficou de menos, daquele, né, que ficou de menos. Então é o lucro que a gente chama de lucro e prejuízo. Né? Troca de bens feita de livre vontade. Né? O justo é o meio termo entre lucro e prejuízo. Tá bem? Então terminamos aqui a quarta parte. Né? Já já nós vamos para a quinta.